Tem pessoas que pegam uma rema, um versículo, uma palavra-chave e ela se apropria e toma posse para viver algo extraordinário. E nesta manhã, assim como tem ao longo desses anos, desses 12 anos, nós estamos aí nos reunindo como igreja, Deus tem liberado palavras, Deus tem usado instrumentos poderosos, seja os evangelistas, os missionários, os diáconos, os presbíteros, os pastores, para trazer algo da parte de Deus. E ali eles jejuam, se consagram, buscam a revelação da palavra para que nós possamos ser ministrados por Deus. Então, quando eu e você viemos numa reunião como esta de manhã, irmãos, muito embora eu já pude sentir a presença de Deus ao chegar, desde as 8h30 os irmãos já estavam aprendendo a palavra na escola bíblica, a irmã Marisa já estava na cantina preparando lá o lanche da cantina, as professoras se preparando e já estão lá em cima ensinando o seu filho, as crianças, e nós estamos agora nesse ambiente, louvando, adorando, engrandecendo o nome do Senhor, e nesse momento vamos ser ministrados pela poderosa palavra de Deus. Não é a entonação da minha voz, não é a potência da minha voz que vai alcançar. Claro que Deus ele vai usar alguma onda sonora para você poder entender, mas não é o poder da palavra que está na minha voz, é o poder da palavra de Deus, é a Bíblia. É isso aqui que você carrega nas suas mãos, alguns podem estar carregando o seu smartphone, seu celular, é a palavra de Deus. E quando nós nos reunimos para compartilhar desta palavra, pastora Vanilda, Deus ele vai agindo com a sua multiforma, e ele vai trabalhando na individualidade, mas também no coletivo. Então eu digo para você, sem medo de errar, Deus já está aqui nessa manhã operando, irmão. Antes mesmo da palavra ser liberada, no meio dos louvores, aonde Deus ele já habita, está acontecendo algo que era impossível para mim e para você, mas que não é impossível para o nosso Deus. Algo que de repente você diz, olha, não tem mais jeito. Para ele está dizendo, tudo é possível. Tudo é possível. Eu quero declarar essa manhã no nome de Jesus, irmãos, que as impossibilidades na minha e na tua vida se tornam possível na mão de Deus. Cutuca alguém do lado e diga assim, não há impossíveis para esse Deus grande. Texto base, abra comigo aí a tua Bíblia, a tua espada, Lucas capítulo 1, versículo de número 37. É o texto-chave para nós estarmos compartilhando algo da parte de Deus nessa manhã. Que você, assim como o pastor falou, irmão, evita. Tá apertado, corre no banheiro. Mas, irmão, evita perder essa rema, evita perder aquilo que Deus tem para revelar e falar aos nossos corações. Eu não vim aqui, como o pastor bem diz, nós não somos coach, irmão. Nós não estamos aqui para animar você, não. Nós estamos aqui para ativar a fé através da palavra. Porque a fé, ela vem pelo... Vamos lá de novo, a fé vem pelo... E ouvir o quê? O pastor ia cantar? Ouvir? Não, é a palavra de Deus. Ou seja, no momento em que os pastores, os irmãos, eles ministram a palavra, quem está com o ouvido atento, isso vai ativar a sua fé e faz com que ela se fortaleça e cresça. E aí a Bíblia vai falar assim, que se nossa fé for da qualidade de um grão de mostarda, olha só, que nessa manhã, meus irmãos, a minha e a tua fé seja de qualidade. Amém? Texto base, então, Lucas, capítulo de número 1, versículo de número 37. Pois nada, diga comigo, nada, é impossível para Deus. Pois nada é impossível para Deus. O tema para essa mensagem é: o seu impossível nas mãos de Deus se torna possível. Pode dizer isso para alguém? O seu impossível nas mãos de Deus se torna possível. Deus já está falando aqui com corações que já está queimando. O seu impossível. Eu não posso, aqui não tem como. Eu dependo do médico, eu dependo do médico cardiologista, eu dependo do advogado, dependo do juiz. Mas aqui Deus está dizendo, meu irmão, para mim e para você, nada é impossível para esse Deus que nós servimos. Nada é impossível. Eu não sei qual é a situação que você necessita, qual é a área da tua vida, mas Deus já está startando no meu e no teu coração. Nada é impossível para o nosso Deus. Para confirmar, por gentileza, Tâmara, livro de profeta Jeremias, capítulo 32 e versos 27. Olha só o que diz: eu, o Senhor,
o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa, pastor Reginaldo, difícil demais para mim? Aleluia, Mateus 19, 26. Meu irmão, não há nada difícil para o Senhor. Jesus olhou para eles e respondeu: para o homem, para mim, para você, irmãos, é impossível. Mas para Deus, todas, não é algumas, não são poucas, todas as coisas são possíveis. Marcos capítulo 9, versículo 23. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que... Quantos nessa manhã estão comigo crendo, meu irmão? Quantos nessa manhã veio cheio de fé, perseverança, de alegria, convictos? Tudo é possível àquele que crê. Todos nós, meu irmão, nós enfrentamos situações que até parecem não ter alguma solução. Há momentos em que nós vamos aos médicos e eles podem dizer, olha, não há mais esperança, não tem mais o que fazer. Às vezes a família já está no colapso de destruição, é casamento, pessoas se divorciando, pessoas desistindo da família, as portas de emprego já se fecharam, o casamento vive em crise, o coração está cheio de tristeza. Ou seja, eu e você podemos até ter limite, meu irmão, mas o Deus poderoso, o Deus que se faz presente aqui nessa manhã e está tocando, falando aí no seu coração, o nosso Deus, ele não tem limite. Aquilo que é impossível para nós é apenas uma oportunidade para Deus se manifestar. É uma coisa que Deus vem falando muito ao meu coração, porque às vezes a gente não entende, não compreende. Tem pessoas aqui que cuidam da saúde de uma forma maravilhosa. Eu estou começando a caminhar para isso. Mas mesmo quem cuida da saúde, pode sim ser acometido de um problema na saúde. É ou não é verdade? Ou seja, Deus vem falando comigo, irmãos, e até diante do que eu passei recentemente, todo mundo sabe, que tudo isso é uma maneira de Deus manifestar o seu poder e a sua glória. Como nós vamos declarar que somos curados se a gente não tem alguma enfermidade? Só pode dizer quem é curado quem já passou. Então Deus nesta manhã está dizendo para mim e para você que essa situação, que esse desfecho que você tanto almeja, ou essa adversidade, essa tempestade, essa turbulência, esse ciclone, esse furacão, seja qual for o nome que você queira dar, nada mais é do que uma oportunidade de Deus manifestar a glória dele e através do milagre o nome do Senhor ser curado, ser glorificado através da tua vida. De repente você não entende, mas eu falo porque naquele leito de hospital eu evangelizei mais do que um ano inteiro, irmão. Em 15 dias no hospital. Era enfermeira desviada, era médica, eu falava de Jesus o tempo todo. E eu mencionava dizendo, estou aqui um milagre porque existe uma igreja. Assim, na época que Paulo estava pregando, evangelizando, sendo um missionário, a igreja orava e intercedia. Eu falei, olha, existe uma igreja santa, que ora, que busca. Então, meu amado e minha amada, essa situação que eu e você somos afligidos, é uma oportunidade de Deus manifestar a glória e o poder dele. Amém? Porque como nós falamos aqui de Lucas 1,37, nada é impossível para Deus. E quando Deus ele entra na nossa história, meu irmão, minha irmã, o impossível muda de nome e começa a se chamar milagre. Quando Deus entra na nossa impossibilidade, naquilo que o homem não pode fazer, muda-se o nome do impossível e começa a se tornar milagre. E eu já falo para você, meu irmão, independente do momento que você está, você já é um milagre na mão dele. Amém. Salmo 127 vai dizer, se não fora o Senhor, imagina, nós já teríamos sido destruídos, mas é a graça, é o favor. Então você, meu irmão, minha irmã, você já é um milagre da parte de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Então quando Deus ele entra nessa história, meu irmão, o impossível ele muda de nome e ele começa a se chamar milagre.
E Deus, ele é um Deus que ele abre caminhos aonde não existem caminhos. No livro de Êxodo, capítulo 14, versículo 13 em diante, vai nos relatar a história do Mar Vermelho. O povo de Israel fugindo, então, saindo do Egito. Faraó e os seus soldados vinham atrás. Chegou um determinado momento em que só tinha na frente o mar. Só existia aquela imensidão de águas e atrás Faraó e o seu exército todo para matar o povo de Deus. E aí que eu fico mais maravilhado que o nosso Deus, irmãos, é um Deus que vai além do impossível. Humanamente falando, eles falaram, olha, a gente sabe, sejamos especialistas em nado costa, nado peito, nado borboleta, nado cachorrinho, para atravessar esse mar, ou nós vamos morrer no mar, ou o Faraó venha nos atacar. Vamos lá meditar no texto aí, ó, do capítulo 14, versículo 13 a 16, olha só o que diz. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor trará hoje, porque nunca mais vocês verão os egípcios que hoje vêm. 14. Travou? Eu vou aqui. Foi? Ô, glória. O Senhor lutará por vocês. Fiquem... Tem alguém calmo aqui nessa manhã? Fiquem calmos. E o Senhor disse a Moisés... Opa, versículo, capítulo 14. Versículo 14 a gente também está valendo agora. Isso, o Senhor lutará. O 15 agora. Isso. O Senhor então disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, em outras versões, marchem. Versículo 16. Erga a sua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Meu irmão, só quem tem o tete a tete, como diz a minha saudosa pastora Cida, ela diz assim, só quem tem o tete a tete, intimidade, comunhão, tá, ó, é comunhão diária, para poder entender. Você imagina Deus falando para Moisés: Moisés, olha, calma aí, eu tô sob todo o controle, nada foge do meu controle. Ah, tá impossível para você? Peraí, Moisés, você vai pegar essa tua vara, o teu cajado, esse galho de árvore, e você vai fender ele na água, vai bater ele na água, e eu vou abrir o mar. Meu irmão, só quem tem um tete a tete com Deus para compreender, entender e obedecer. Sabe por quê? É loucura dizer isso. Vai lá na praia, vai em Santos, vai em Ceada. Só Deus para poder fazer isso, meu irmão. Ou seja, o povo ele estava cercado. Só havia mar à sua frente. O exército de Faraó atrás, doido para poder tragar, matar eles. Era montanha de um lado, montanha de outro. Humanamente era impossível, mas Deus diz então para Moisés: dize aos filhos do homem que marchem, que continue avançando. E quando Moisés, então, ele levanta a sua vara, o mar, ele... O pastor fala melhor que eu essa frase, o pastor é especialista. Faz aquele paredão, meu irmão, vem aquele vento e rasga o mar no meio. Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã. Talvez eu e você estejamos cercados por diversos problemas. Você olha para frente e não vê mais saída, mas Deus, ele continua abrindo mares para você passar. Deus continua abrindo caminho aonde a impossibilidade humana não pode conquistar. Deus é especialista para abrir um caminho para você, para a sua família, para a sua vida. Posso ouvir um amém? Amém! Ele é especialista. Aleluia! Se Deus ele é um Deus que abre caminho, Deus é um Deus que ressuscita ou faz reviver aquilo que morreu, aquilo que se foi. João capítulo 11... versículo de número 38 ao 44, vai nos relatar a passagem de Lázaro, amigo de Jesus, íntimo de Jesus. Que Jesus, quando passava, eu fico imaginando, ele fazia igual eu. Fazia um churrasquinho, assava um peixe na brasa, fazia o McFish, né? Fazia aquele pão lá, bonitinho, assava um peixe, fazia o primeiro McFish, McDonald's depois copiou. Fazia aquele lanche maravilhoso para Jesus, porque é precioso. É gratificante você receber Jesus na sua casa.
Se ele hoje, habitando dentro de nós, é maravilhoso, imagine naquela época, fisicamente, Jesus assar uma carninha. E de repente você fala, ô, Jesus, hoje eu não consegui pescar. Jesus fala, não, vai ali, ó, no bar ali que vai ter. Jesus era assim, irmão, nada faltava, ele sempre supria. E eu fico imaginando Lázaro. Só que Lázaro chegou um momento em que ele faleceu, perdeu a vida, sepultaram Lázaro. E Jesus, quando então ele vai até a casa de Lázaro, de Marta e Maria, Lázaro já tinha morrido, já fazia 4 dias, ou seja, naquela época eu não sei dizer, né, os estudiosos, pastor Luiz, pastor Reginaldo pode falar melhor, eu não sei se eles tinha a agência funerária, preparavam o corpo, eu sei que ele estava enrolado lá naquela faixa, né, e já estava com um cheiro ruim, porque já tinha sido 4 dias. Só que Jesus, quando ele chega lá, todos diziam para Jesus, ó, acabou. O seu amigo Lázaro, aquele churrasqueiro, Jesus, aquele amigo teu do peito, aquele companheiro fiel, escudeiro, temente que te amava, que tinha prazer de receber Jesus aqui na nossa casa, ele se foi. A alegria se foi. Lázaro se foi. Ah, meu irmão, minha irmã, mas quando Jesus chegou naquele ambiente, naquele cenário de tristeza, de velório, de sepultamento, onde todo mundo chorava, Marta e Maria, então imagina, o seu irmão, querido irmão Lázaro, havia sido falecido, todo mundo dizendo, acabou Jesus, a alegria se foi, Lázaro se foi, Jesus ele chega, meu irmão, aleluia, e ele já fala assim, olha, tirai a pedra. Eu fico imaginando quem estava ali naquele momento, naquele ambiente, falar, meu Deus, agora pronto, Jesus está ficando maluco, ele é o Todo-Poderoso, mas aí já é loucura. Porque se fosse até 3 dias, de repente tudo ok, mas 4 dias se passaram, Jesus está mandando abrir, tirar a pedra, e aí eles tiraram a pedra. E Jesus então, com a voz de Deus, com a voz poderosa, ele dá uma ordem, ele diz, Lázaro, sai para fora. Irmão, é loucura! Eu fico imaginando aquele cenário. Já era loucura tirar a pedra, o mau cheiro, o que estava ruim, ficou pior. Não tem aquele ditado, quanto mais mexe, mais... Você imagina, você estava com a pedra, o odor estava horrível. Quando abriu então, misericórdia. Mas Jesus, sendo Deus, ele dá uma ordem. Ele diz, Lázaro, sai para fora. E quando a palavra é liberada, irmão, ela produz vida. Eu não sei como anda a tua vida espiritual, mas a palavra está sendo liberada e isso produz vida de Deus dentro de você. E Lázaro, então, ele sai andando. Ah, meu irmão e minha irmã, existem áreas na nossa vida que parecem estar mortas. Seja ela o sonho, o casamento, seja o ministério, muitas vezes a fé, a alegria, mas Jesus, ele continua ressuscitando tudo aquilo que disseram para mim e para você acabou. Jesus continua nessa manhã e ele manda dizer para você, eu estou aqui para fazer ressuscitar o teu sonho, eu estou aqui para dizer para você, o teu casamento não acabou. Ele está dizendo aqui, a tua empresa, muitos estão dizendo, faliu, fecha as portas. Ele está dizendo, eu sou aquele que faz acontecer, eu sou aquele que onde eu coloco a mão, acontece. Aleluia! Jesus nessa manhã, ele continua, meu irmão, ressuscitando. Cutuca alguém com todo cuidado e diga, Deus continua ressuscitando os nossos sonhos e os nossos projetos. Ele continua ressuscitando. Esse camarada aqui, irmão, ele é uma benção, não é uma benção? Quantos conhecem? Meia dúzia. E o nome dele, irmão? Olha o nome dele, Igor. É raro acontecer isso, de encontrar Igor. E é com I ou com H o teu? Ah, o teu é diferenciado, é Y. Eu já querendo puxar sardinha, achando que era Igor com I. É Y. É com I ou com H, né? Aí ele falou, os pais dele falaram, não, vou fazer diferente, fazer com... Eu nem te apresentei aquela hora, né? Eu falei que ia apresentar, acabei não apresentando, mas... Imagina, Igor. Imagina Jesus falando assim, Lázaro, sai para fora, o morto. Saiba você que no tanger dessas notas, Deus ressuscita muitos sonhos na vida da igreja, viu?
Quando você está adorando, tocando, e eu já tive o privilégio de tocar com você um tempo atrás, nosso guitarra viajou, eu falei, meu Deus, e agora, né? O Edinho viajou com a família. Aí eu falei com o Tarso, falou, não, tem o Igor. Eu falei, Igor? Eu falei, opa, esse nome é lindo, hein? Depois de Jesus é o nome mais lindo, viu? Quer dizer, depois da minha esposa, a Leidiane, o nome mais lindo. Aí vem o nosso. E hoje ele veio adorar o Senhor conosco hoje também, né? Emprestar o seu talento na adoração. Que o Senhor continue te abençoando. E ó, pode ter certeza. Você sabe disso já. Quanto mais você se entrega para Ele, mais Ele cuida de você. E Ele está dizendo também para você que eu estou ressuscitando os teus sonhos, os teus projetos, viu? Receba no nome de Jesus. Aplauda o Senhor pela vida do Igor aí, meu irmão. O nosso Deus, irmãos, é o Deus que multiplica quando não parece ter recurso. Só quem já passou por uma crise financeira dá um glória. Só quem passou por um espreito financeiro, diga aleluia. Só que Deus, Ele é um Deus especialista que multiplica quando parece que o recurso cessou, acabou, meu irmão. Mateus capítulo 14, no versículo 13 a 21, vai falar da multiplicação dos 5 pães e os 2 peixes. É o McFish, pastor. É coincidência, né? Pastor japonês, o McFish. Jesus, ele, no meio de uma multidão, né? A Bíblia fala que havia uns 5.000 homens, e não contavam naquela época as mulheres, e vamos contar que naquela época, eu sei que tinha homens que tinha mais de uma, né? Tinha as concubinas, mas vamos contar que dos 5.000 homens, 5.000 mulheres. E aí, como o pastor bem disse que crente gosta de namorar, tinham 5.000 filhos, então, chutando baixo, 15.000 pessoas. Homens, mulheres e crianças. E de repente eles ficaram com fome, e Jesus vai e pergunta para os discípulos, assim como o pastor na sexta-feira ministrou para os obreiros, perguntando para os obreiros. Mas e aí? O povo está com fome, dá vocês a ele de comer. E aí quando eu fico imaginando o desespero. Se nós aqui na cantina, quando a gente de repente pensa, porque é tão gostoso o lanche da cantina, da nossa igreja, que quando você demora muito aqui bobeira, quando chega lá, acabou. Por quê? O irmão come um, nossa, tá gostoso. Ô irmã, separa mais 4. É assim que funciona. E crente, como não bebe, irmão, come que é uma beleza. Não é verdade, William? Compactuamos disso, não é verdade? E aí eu fico imaginando o desespero. E aí a Bíblia relata nessa passagem de Mateus 14, 13 e 21, de um garotinho que havia com ele 5 pães e 2 peixes. Só que humanamente falando, 5 pães e 2 peixes era impossível alimentar. E quando nós falamos de alimentar, irmãos, é eu pegar aqui agora 5 pães e 2 peixes aqui para dividir para vocês, a gente até consegue, só que vai ser uma migalha, ou seja, eu não vou alimentar você, porque alimentar é você comer e se fartar, é você estar satisfeito. Então, 5 pães e 2 peixes para mais de 15.000 pessoas era impossível de compartilhar. Porém, o que Deus nos apresenta aqui nessa manhã, que Jesus, quando ele pegou aqueles 5 pães e 2 peixes, a primeira coisa que Jesus fez, ele agradeceu. Às vezes, aquilo que a gente acha que é pouco, nós reclamamos. Nós ficamos mais questionando da ausência daquilo que almejamos ou queremos conquistar, quando na verdade esquecemos de agradecer, seja pouco, o que tem nas suas mãos. Jesus, ele pega então aqueles 5 pães e 2 peixes e ele agradece ao Senhor. E após ele agradecer, ele começa a partir o pão. E aí aí ocorreu a multiplicação que até hoje os matemáticos, os estudiosos ficam, mas como? Porque era impossível de acontecer aquela multiplicação, mas Jesus, ele mesmo sem uma graduação específica, sem um doutorado, sem uma especialização, sem estudar em Harvard, sem fazer, ele multiplicou. Ou seja, meu irmão e minha irmã, o milagre começa quando eu e você colocamos nas mãos de Deus aquilo que nós temos, aquilo que você possui, a sua família, os seus filhos, o seu casamento, os bens que você possui. Quando eu e você colocamos tudo isso nas mãos de Deus,
E não somente aquilo que nós queremos, ou seja, o que eu tenho eu coloco diante do teu altar, Senhor. E não somente a oração, Senhor, eu quero isso, aquilo que eu não tenho ainda. O que acontece? Quando eu coloco nas mãos de Deus, Ele faz a multiplicação, Ele faz render, Ele faz produzir, Ele faz prosperar, pois Deus é um Deus especialista. Ele é especialista, meu irmão, minha irmã. Ele faz acontecer. Quando de repente você pode olhar para o lado esquerdo, direito, para trás, para frente e não ver, faça o que o salmista diz: eleva os olhos para o monte. É de lá do Senhor, o meu Deus, o meu refúgio, é de lá que vai vir o meu socorro, é de lá que vai vir a minha direção, é lá que vai vir a resposta que eu preciso. Posso ouvir um amém? Amém. O milagre começa quando você coloca tudo nas mãos de Deus. É tudo. Não é só a parte financeira. Não, Deus, essa parte financeira, vem cá, me ajuda aqui que eu quero prosperar. Não, é tudo. Tudo. Tudo é tudo, é todo. Coloca nas mãos de Deus para você poder viver milagres da parte dele. Quantos aqui, irmãos, podem dizer, afirmar que existem obstáculos que tentam impedir de nós alcançarmos a vitória? Quantos creem que existem? Só que Deus, Ele é especialista em derrubar qualquer tipo de muralha, qualquer tipo de impedimento que tenta nos paralisar. Ele é especialista em derrubar muralhas impossíveis. O texto de Josué, capítulo 6, versículo de 1 a 20, vai falar da história de Jericó, uma cidade fortificada, fortaleza. E Deus, ele fala então para aqueles homens dizendo: olha, vocês vão para Jericó e vocês vão não lutar com a espada, mas vocês vão lutar através da obediência. Mas de que maneira, Deus? Através da obediência. Vocês vão dar voltas em Jericó, e vai ser 7 voltas, e no 7º dia vocês vão gritar. Outra loucura de Deus. Porque humanamente falando, era mais fácil o quê? Vamos produzir pólvora, bombas e vamos derrubar Jericó. Mas Deus, ele vem e diz: olha, vocês vão me obedecer. A vitória virá através da obediência. Sabe por que algumas vitórias não têm alcançado a sua vida, irmão? Porque falta obediência. O certo é certo e o errado é errado. Não adianta eu fazer 90% certo e aqueles 10% errado. Tem até uma música no mundo aí que teve um tempo que bombava, que 1% era vagabundo. Esse 1% vai levar para o inferno. É bem isso, irmão. A obediência faz com que eu me arrependa dos meus pecados e eu conserte o meu altar. É simples assim, a matemática é essa. É ouvir a palavra que me confronta, é ouvir a palavra que me transforma e eu me posicionar. Não adianta eu vir aqui me emocionar, chorar, nossa, uau, Deus falou, nossa, Deus usou muito a vida dos pastores, dos irmãos, nossa, que oração. Se você não se posicionar e não mudar a tua vida, meu irmão. Então Deus fala para aquele povo: olha, vocês vão me obedecer, vocês vão rodear Jericó, e no 7º dia vocês vão gritar. Imagina isso, irmão, que loucura que é. Eu fico imaginando, porque sempre tem aqueles, né? Ô Josué, me ajuda aí, vai. Deus falou errado com você, você entendeu errado. Não, peraí, Josué. Nós somos guerreiros. Nós somos treinados para lutar, a espada. Deus está mandando rodear e depois gritar. Sempre tem esses, irmãos, que vai dizer isso para você. Não, eu fico com a palavra, irmão. Eu fico com a palavra. Se Deus falou, eu fico com a palavra. E estou dizendo até de mim, irmão, porque de repente eu posso dar um conselho errado para você. Peraí, o pastor Igor falou, mas está na Bíblia? Olha, não está na Bíblia não. E quando a gente menciona algo que não está na Bíblia, o pastor Reginaldo sempre fala: irmãos, ó, aqui é interpretação minha, não está na Bíblia. Para a gente saber separar as coisas. Porque às vezes vocês pensam assim: olha, o pastor Igor é uma bênção, né? Nossa, o pastor Igor é um amor. Só minha esposa e minha filha sabem como eu sou dentro de casa. E aí ela sabe perfeitamente como eu sou. O que eu estou querendo dizer, irmãos? Que nós falhamos, nós erramos. Somos suscetíveis a erros. Mas quando ficar na dúvida, recorra a... Deus vira e fala então: Josué, vocês vão rodear a terra.
E após eles obedecerem, meu irmão, isso, eles aplicaram a obediência, decidiram rodear, e no 7º dia eles gritaram e as muralhas caíram através da fé e através da obediência. Diga comigo: as muralhas cairão da minha vida através da fé e através da obediência. Eu sempre falo isso. Na escola, as crianças nos seus primeiros anos na escola aprendem o A, B, C e o D. E na presença de Deus, na casa de Deus, nós aprendemos a obedecer. Amém? Amém. Fé e obediência, e as muralhas vão cair. E aí nós falamos da muralha, daqueles que tentam nos impedir, irmãos, fora os gigantes. Os nossos adversários, que não são poucos, são grandes, mas nada comparado ao tamanho do nosso Deus. E aí a Bíblia nos relata de um jovem que era segundo o coração de Deus, que está em 1 Samuel 17, que o pastor também ama mencionar, que era Davi. A Bíblia nos relata que havia um gigante, um homem muito grande, de quase 3 metros de altura, chamado Golias. E todos tinham medo, o rei Saul tinha medo, os soldados, os melhores especialistas, todos temeram diante daquele gigante Golias. Mas Davi, que tinha um coração segundo o coração de Deus, aonde ele achou graças aos olhos de Deus, Davi ele já tinha matado o leão, já tinha matado o urso. Um jovem que eu posso mencionar como o nosso Daniel, né? Um jovem que já está com uma estatura média, magrinho, mas que já havia matado alguns leões, ursos que tentavam tragar, né, os animais lá do seu pai. Então eu vejo o Daniel como esse Davi. Só que Davi, como ele conhecia o Deus que ele servia, ele olhou totalmente diferente ao olhar de Saul, de todo o exército de Israel. Ele não olhou para aquele gigante dizendo, não, esse gigante não. Ele olhou diferente, e algo importante que ele declarou, que eu e você precisamos declarar nas batalhas que nós enfrentamos. Porque as batalhas que eu e você muitas vezes enfrentamos, nós vamos pelo nosso conhecimento, pela experiência, pela vivência. Davi, ele vai e declara, esta batalha é do Senhor dos Exércitos. E eu fico imaginando uma pedra, uma funda, mas além desses 2 elementos, e eu que lá no Mato Grosso do Sul era muito bom, viu, irmão, de estilingue. Já matei uns passarinhos lá, umas pombinhas lá no Mato Grosso do Sul, era bom de mira. Na época eu não usava óculos, né, então era bom de mira, o estilingue. Só que eu fico imaginando, irmão, mais uma loucura de Deus, que um gigante daquele tamanho, de quase 3 metros, uma pedra e uma funda, fosse capaz de derrubar. Não foi apenas a pedra, foi um Deus todo-poderoso que é o suficiente. Ou seja, o tamanho do gigante nunca será maior do que o tamanho do nosso Deus, do Deus que eu e você servimos. Então essa batalha, meu irmão, esses gigantes se levantam. Quando você vai enfrentar, e eu mencionei aqui na sexta-feira com os irmãos, a primeira forma que nós precisamos nos preparar, jejum e oração. Irmão, não é receita não. Jejum e oração. Faça o quanto você puder. Eu estou naquela caminhada, segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Segunda, quarta e sexta. Eu, pastor Igor. Jejum e oração. Porque só tem gigantes que vai ser derrubado quando você jejua e quando você se consagra a Deus. Quando você ora a Deus. E pode ter certeza que quando você se prepara, a pedra que você tem é espiritual. Aí você pode rodopiar e falar, Satanás. Com todo respeito, Davi falou assim, essa batalha é do Senhor. E essa cabeça gigante, esse testão que você tem aí, se eu sou bom de mira, matava passarinho, não é que ele viu aquele alvo parecendo boneco de Olinda, eu fico assim, Davi, ó, Senhor, é agora. Olha o tamanho da testa do camarada, é maior que a do pastor Igor, olha, não tem como errar daqui não.
E Davi, quando lança a pedra, meu irmão, vai a unção de Deus, o poder de Deus naquela pedra, ao ponto de bater na testa daquele grande homem e ele vir para baixo. Mas acabou ali? Não. Davi, ele pegou então a espada do lado do gigante, né? Para acabar, né, Daniel? Tem que começar e terminar, né? Catou a espada e fez assim, Daniel, ó. Pai! Decepou a cabeça daquele grande homem e Deus deu vitória. Nessa manhã Deus está dizendo para você, coloca essa batalha, essa luta nas mãos do Senhor e vai profetizando, meu irmão, no mundo espiritual, porque não existem gigantes maior do que o Deus dos exércitos que eu e você servimos. Posso ouvir um amém? Amém! Glória a Deus! Deus, ele é um Deus que transforma, meu irmão, a esterilidade em fertilidade. Em todas as áreas. Tem pessoa que é bem financeiramente, mas o casamento vive destruído. Tem pessoa que tem a família maravilhosa, mas tem a vida financeira só pela graça. Seja qual for a parte que você necessita, Deus é o Deus de fertilidade. Amém? Obviamente o texto que nós vamos falar agora é sobre Abraão e Sara. Sara tinha o sonho de ser mãe, de dar filhos, gerar filhos. Gênesis 18. Sara, então, ela era estéril. E Abraão tinha quase 100 anos. Ou seja, se a esposa era estéril e Abraão com 100 anos, irmão, vamos ser sinceros, humanamente, vou puxar só pro lado de Abraão. A mulher já era estéril, não podia dar filhos, pastora Roseli. E Abraão com 100 anos, irmão, naquela época não existia, né? Eu não sei porque eu não uso, mas os medicamentos que existem hoje no mercado. Então, humanamente falando, para eles terem relação ali, era meio que impossível Abraão com 100 anos. Só que quando Deus ele libera uma palavra, como ele está liberando aqui nessa manhã, a impossibilidade se torna possível. Posso ouvir um amém? Humanamente era impossível, mas Deus ele cumpriu a promessa. Isaac então nasceu. E quando Deus promete, e aí eu quero falar com os irmãos, levanta a mão para mim aqui, quem tem mais de 60 anos. Só quem tem mais de 60 anos. Deus está mandando dizer para vocês, irmãs e irmãos, que estão na melhor idade. Porque às vezes vocês ficam assim, eu estou aguardando a velhice. Eu estou aguardando, não, já acabou, já me aposentei, já não quero. Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã, acima de 60 anos. Quem tem 50 também está incluso, mas os irmãos de 60 anos para cima. Preste bem atenção. Independente da idade, Deus faz ainda acontecer. De repente você está dizendo assim, ó, eu me aposentei agora. Não, Deus está dizendo para você, meu irmão, minha irmã. Eu não estou falando nada do casamento não, tá? Eu estou falando em tudo. Deus está mandando dizer para você, você pode ter se aposentado do trabalho CLT, mas Deus tem planos e sonhos para fazer através da tua vida, na tua vida. Amém? Amém. Deus, ele não tem impossibilidade devido à idade não, meu irmão. Ah não, mas eu me aposentei, já estou velhinho, vou pendurar a chuteira. Não, meu irmão, no reino de Deus não tem aposentado não, meu irmão. No reino de Deus, enquanto há o ar que nós respiramos. Vem cá, tio Décio, por gentileza. Eu falei dos 60, o Décio está com quanto? 70 aí? 73 anos, meu irmão, e está aqui louvando na igreja, adorando, entregando a sua adoração. Ele poderia muito bem falar assim, não, coloca só os novinhos agora aí, ó, vai. Eu até perguntei esses dias, falei com a pastora Juliana, eu falei, Ju, até eu estou com 40, vou fazer 47 já, precisamos renovar, rejuvenescer. Mas enquanto há o ar de Deus fluindo nos nossos pulmões, nós devemos continuar servindo, adorando, produzindo, independente da nossa idade. E até mesmo no leito, numa cama, se eu não puder andar mais, se eu tiver condição de falar, eu preciso continuar sendo um instrumento de Deus. Obrigado, meu tio Décio. Então, meus irmãos aí acima de 60, Deus quer continuar realizando através da vida de vocês. Abraão e Sara, meu irmão, ela estéril e Abraão com 100, Sara com 75 mais ou menos, não sei se era 25 anos de diferença. Ó, só alegria, irmão. Nasceu Isaac, geraram um filho, que muitos poderiam dizer assim, pô, Sara, olha, você já é estéril, Abraão já está com idade avançada. Não dá mais. Entenderam aqui, né, o movimento, né? Abraão já não... Mas quando Deus libera uma palavra, meu irmão,
O impossível, aquilo que a biologia não pode dizer para mim, para você, olha, não dá mais, ó, esquece. Tudo que, como diz tudo que estava em órbita, né? O negócio caiu, o negócio murchou, o negócio tá já, né? Já não é mais naquela época da fertilidade. Deus está dizendo, o teu impossível é o meu possível para manifestar poder, para manifestar a glória dele sobre vocês. Poxa, pastor, mas você falou só quem tem acima de 60. Não, abaixo também. Mas é só para instruir e incentivar, meu irmão. Porque você não é um encostado, não. Tem pessoa que desqualifica. Ah, é aposentado, já está velho, já está não sei o quê. Não! Deus está dizendo, eu sou teu Deus. Eu quero te usar e continuar te usando. Então, meu irmão, na medida que Deus te deu, seja você um canal de bênção. Você está aqui para produzir, meu irmão. Cadê minha esposa? Ah, tá aqui. Estava lembrando até do seu relógio. Tem que produzir. Produzir. Amém? Agora você que viu quem quer mais de 60 aí, ó, dá uma cutucadinha aí. Você que tem menos, fala, tá vendo, né? Tem que produzir. Porque quando Deus promete, meu irmão, nem a idade impede o cumprimento da promessa de Deus. Diga aleluia! Como o pastor bem disse, quando a gente fala, estou quase terminando, estou na metade. Estou quase terminando, irmãos. Agora eu quero falar sobre o maior impossível que já aconteceu. Mateus 28, abre para mim, por favor, Tamara. Versículo 1 até o versículo de número 6. Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ao sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois o anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, removeu a pedra da entrada e sentou-se sobre ela. A sua aparência era como um relâmpago e as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres, não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Jesus, então, ele foi morto, foi sepultado, a pedra fechou o túmulo, e aí os discípulos, então, perderam as esperanças. Só que, ao terceiro dia, onde a esperança tinha se esvaído, ao terceiro dia onde a tristeza assolava, mas ao terceiro dia onde a morte predominava, reinava, Jesus, ele ressuscitou. Ao terceiro dia a morte, ela foi vencida. Diga glória a Deus. Mas ao terceiro dia Jesus ressuscitou e o pecado ele foi vencido. Ao terceiro dia o inferno foi vencido. Se Deus venceu a morte, meu irmão, minha irmã, não existe impossível maior do que Ele. O nosso Deus é o Deus do impossível, é o Deus Todo-Poderoso. E Ele nessa manhã está dizendo para mim e para você, eu estou com vocês todos os dias. Podem existir dias ruins, dias nublados, de chuva, de tempestades, mas em todos eles eu estou com vocês, pois eu morri, mas ressuscitei, e eu estou com vocês todos os dias. A Bíblia, irmãos, ela está cheia de impossibilidades que foram transformadas em milagres, impossíveis que foram transformados em milagres da parte de Deus. Ou seja, aqui nós pincelamos alguns dizendo que Deus ele abriu o mar para o povo passar. Aqui nós falamos de Lázaro que foi ressuscitado, reviveu. Falamos da multiplicação da comida para alimentar uma multidão. Falamos das muralhas que caíram quando o povo de Deus obedeceu. Falamos aqui do gigante que foi derrotado, da estéril que deu luz, Sara deu a luz. E falamos do maior impossível que era Jesus ressuscitar.
A coincidência de todos esses fatos é que Deus ele está aqui hoje e ele continua operando impossíveis. Ele está, não vou falar que é ansioso, porque Deus não anda ansioso, mas ele está sedento para encontrar corações abertos, mentes sãs para poder ser ministrado, para que a impossibilidade que eu e você temos na nossa mão se torne possíveis, se torne milagres da parte do nosso Deus. Por gentileza, Jeremias 32, 27 novamente, Tâmara. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Mateus 19, 26, como nós ministramos, aos homens isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. E eu te faço uma pergunta: qual é o teu impossível hoje? Talvez seja uma enfermidade, talvez seja o casamento prestes a ser destruído, pode ser um filho que está afastado dos caminhos do Senhor, pode ser uma dívida, uma porta fechada, uma luta espiritual. Eu quero convocar você a nós entregarmos nesta manhã esses impossíveis na mão de Deus. Como eu disse, para Ele, a palavra diz, não há nada impossível. Mas esse impossível para mim e para você é uma oportunidade de Deus derramar poder, cura, restauração, transformação, salvação, ressuscitar algum sonho, algum projeto, de repente você já enterrou, olha, passou-se tantos anos. Olha Abraão, gente, olha Sara, pessoas que receberam a promessa e acharam que não ia se cumprir porque a idade tinha sido avançado, passou-se anos e anos e anos, e de repente, assim como eu vivi algum tempo na minha vida, existem pessoas aqui assim que de repente fala: pastor, mas olha, Deus falou comigo há 30 anos atrás e nada aconteceu ainda. E quem diz que o tempo é o limite para Deus operar? Quem disse? De repente eu e você podemos até esquecer das promessas dele, mas ele é fiel para fazer cumprir quando nós nos posicionamos em fé e obediência. Então eu quero convocar você no teu lugar, se colocar de pé, para que você possa entregar tudo, não é metade, não é um terço, não é um quarto, é tudo no altar de Deus. E eu quero orar com você com muita fé nessa manhã. Já vai trazendo a tua memória aí, meu irmão, quais impossíveis que você precisa de um milagre. Aleluia. Quando o impossível passa das nossas mãos para as mãos do Senhor, ele deixa de ser um problema e se torna o cenário perfeito para um milagre. Quero que você comigo ore com fé, entregue a sua causa ao Senhor, creia que Ele continua fazendo o impossível acontecer. Amém? Soberano Deus, eterno Pai, nesta manhã especial, debaixo desta palavra, dessas reflexões que trouxemos aqui de milagres, de impossíveis humanamente falando, mas que se tornaram milagres e possíveis nas tuas mãos. Eu quero orar agora, Senhor, por cada família aqui, por cada lar aqui representado, Pai. Senhor, cada um de nós temos algumas situações adversas em nossas vidas, muitas delas, muitas das vezes impossíveis, Pai, de acontecer através do nosso esforço, do nosso conhecimento, da nossa luta, da nossa entrega. Mas nós estamos diante de um Deus que faz milagre. E não apenas no passado, nos dias de hoje, o Senhor faz um milagre. E eu quero orar, meu Deus, nesta hora, meu Deus, por causas na área da saúde, enfermidade. Deus, aonde houver agora uma enfermidade, meu Deus, alojada no corpo dos meus irmãos agora, nós declaramos na autoridade do nome de Jesus a cura do Senhor.
Assim como o Senhor me visitou, Senhor, naquele dia 24 de maio, aonde eu tive aquele infarto e a tua mão poderosa, a tua unção maravilhosa me alcançou e operou um milagre, Pai. Eu quero, na autoridade do nome de Jesus, unir a minha fé agora com a fé da tua igreja. Toda enfermidade agora sai no nome de Jesus. Profetizamos a cura do Senhor, a restauração da saúde. Pai, todo câncer vai embora. Meu Deus, diabetes vai embora em nome de Jesus. Senhor Deus amado e querido, toda hipertensão, Pai, vai embora em nome de Jesus. Meu Deus, fibromialgia, Pai, Senhor, reumatismo, Senhor, artrose, Senhor, vai arrancando agora, meu Pai, todo bico de papagaio, Senhor, dor na coluna, nas pernas, nos braços, toda enxaqueca, vai embora em nome de Jesus, Pai. Vem com tua cura agora, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés, Senhor. Sejamos nós curados nesta manhã, restaurados pelo poder da tua palavra, no nome de Jesus. Pois, Pai, a tua palavra nos diz: não há nada difícil demais para o Senhor, nada é impossível para o nosso Deus. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos saúde, restauração, meu Deus, em nome de Jesus. Vai tirando, meu Pai, toda pedra, Senhor, no canal da urina, Senhor. Vai tirando dos rins agora, Pai. Senhor, transforme em pó, faça desaparecer tudo aquilo, Senhor, que os teus filhos, Pai, ao longo do tempo vem buscando através, Senhor, de medicamentos, através dos médicos especialistas, através dos exames, Pai. Vem com tua cura agora, Deus. Em nome de Jesus, assim eu oro e te peço, Pai. Senhor, eu peço também pelos casamentos, Pai. Abençoa a vida do esposo, abençoa a vida da esposa, Pai. A tua palavra, Senhor Jesus, nos garante, Pai, que a família é o projeto de Deus. E o inimigo tem se levantado contra as famílias para destruir, mas o Senhor vem trazendo vida, Pai, para este casal. Senhor, vem abençoando, Pai, a esposa, o esposo, o marido, a mulher, os filhos, Pai. Nós abençoamos as famílias, Senhor. Declaramos toda sorte de bênção. Venha blindar com tua poderosa mão, Pai, com o sangue do Cordeiro que foi vertido na cruz do Calvário, sobre as famílias, Senhor. Restaura o lar, restaura o casamento. Se porventura alguém aqui nessa manhã estava pensativo de se separar, Pai, nós repreendemos na autoridade do nome de Jesus. O diabo não tem domínio nem poder sobre os casamentos, porque o Senhor é o centro do casamento, Pai. Então nós declaramos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Nós apresentamos o filho. Quantas mães, Pai, quantas mães que, meu Deus, se reúnem na igreja, clamando pelos seus filhos que estão perdidos na droga, perdidos nas bebidas, Senhor, na prostituição, meu Pai, em nome de Jesus, entra com libertação hoje, vai alcançando a vida dos filhos, Pai. Contempla a petição desta mãe, deste pai, que clama, Senhor Jesus, tão fervorosamente pelos seus filhos. Senhor, entra com salvação, liberta, tira as escamas dos olhos, arranca todo o tampão dos seus ouvidos espirituais, para que possam, Senhor, ouvir a tua palavra, para que possam ser resgatados, libertos e livres no nome de Jesus. Pai, eu também oro pela vida financeira, Senhor, do teu povo. Pai santo e querido, tu és um Deus que faz a dívida até mesmo desaparecer se for necessário, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha trazer recursos para o teu povo, para que possamos, Senhor Jesus, sanar as dívidas, para que possamos estar com os nossos nomes limpos, Senhor Jesus. Pai, se alguém aqui nessa manhã, meu Deus, precisa de um milagre na área financeira, no trabalho, com as vendas, Pai, venha ao Senhor, pois tu és o melhor Jeová Jireh. Tu és o melhor coach financeiro, Pai. Tu és aquele que pode trazer a provisão, Senhor, o recurso necessário, Pai, para que possamos quitar as nossas dívidas, para que possamos avançar com os negócios, com as nossas empresas. Pai, eu quero declarar, Senhor Jesus, saúde financeira para cada um dos meus irmãos e irmãs, todos os irmãos aposentados também, pensionistas do INSS, Pai, que a tua prosperidade recaia sobre a tua igreja.
todos os nossos irmãos que são empreendedores, empresários, microempreendedor, Pai, dê sabedoria e estratégia na administração, Senhor, para que eles possam avançar nos seus negócios. Nesse segundo semestre, Pai, haja uma explosão, Senhor, de vendas na parte do Senhor, em nome de Jesus. Eu também oro, meu Deus, por aqueles que estão clamando por uma porta aberta, Pai, a porta do emprego, muitas vezes, Senhor, que se encontra fechada. Pai, existem portas que somente o Senhor pode abrir, pois o Senhor, quando abre, ninguém fecha, e aqui o Senhor fecha, ninguém abre. Pai, eu quero abençoar, meu Deus, este meu irmão, esta minha irmã, Pai, que se porventura está desempregado, Senhor, tem entregado o currículo, Pai, cadastrado em algumas vagas disponíveis, Senhor, Pai, que o telefone venha tocar amanhã, segunda-feira, para poder fazer a seleção, o processo seletivo, e que eles possam, Senhor, ser contratados por grandes empresas, com ótimos salários, excelentes benefícios, plano de saúde, Senhor, aquilo que o Senhor tem de melhor, meu Deus, para os seus. Eu quero declarar na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, Pai, prospera no nome de Jesus. E eu quero também pedir, Senhor, por cada luta espiritual que enfrentamos, que nós possamos lembrar que o Senhor Deus é na nossa vida, lembrarmos que o Senhor é conosco, Pai, que o Senhor possa nos fortalecer espiritualmente, que as nossas armas, Senhor Jesus, que está em Efésios 6, Pai, nós possamos ser revestidos dela, Senhor, para o dia mau, que nós possamos, Senhor, nos fortalecer cada vez mais espiritualmente, sabendo que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e potestades do mal, Senhor. Que nós possamos nos levantar no poder e na autoridade, que cada vez que nós dobrarmos o nosso joelho, cada vez que nós nos posicionarmos diante da Tua presença, Senhor, renova a unção sobre nossas vidas, fortaleça, Senhor Jesus, a nossa vida espiritual, para que cada batalha, Senhor, seja uma oportunidade de avançarmos um nível a mais. Nós não queremos mais uma igreja, Senhor, fria, uma igreja morna, uma igreja que só adora quando tudo vai bem. Não, Senhor, independente do cenário, da circunstância, adoramos ao Senhor em todo o tempo. Pode chover, nós adoramos, pode fazer sol, nós adoramos, pode ter tristeza, nós adoramos, pode ter alegria, nós adoramos. Pai, em todo o tempo nós queremos te servir, Senhor, pois não adoramos somente por aquilo que o Senhor faz ou pode fazer, nós te adoramos por aquilo que o Senhor é. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Redentor, o nosso Salvador, e nós o amamos, Pai, amamos porque o Senhor é bom e as suas misericórdias, essas duram para sempre. Pai, finalizo aqui agradecendo por esta oportunidade, agradecendo por cada vida, agradecendo pela tua igreja aqui reunida, Pai, que tem ouvido a tua palavra, uma igreja que obedece, uma igreja que quer crescer espiritualmente. Senhor, eu quero te agradecer pelos milagres que estão acontecendo aqui nessa manhã, cada um na sua individualidade, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, que os testemunhos venham para edificar a nossa fé, e que venham glorificar cada vez mais o Teu nome, porque é o Senhor Deus que faz, é o Senhor Deus que opera, é o Senhor Deus que age no nosso meio, e é o Senhor que tem usado as nossas vidas, Pai. Eu quero te agradecer pelos milagres, Senhor, que já estão acontecendo e os que acontecerão, Senhor, ao longo dessa semana, deste mês e deste ano, Pai. Senhor, milagres acontecerão, pois Tu és um Deus do impossível, e não há nada difícil que o Senhor não possa fazer. Pai, esse é o pedido, o desejo do nosso coração, mas nós te pedimos, faça a Tua vontade. Vontade essa que é boa, que é perfeita, que é agradável. Senhor, cumpra a Tua palavra, aquilo que lhe apraz, Senhor. Certamente ela não voltará vazia, mas virá, Senhor, com testemunhos. Virá, Senhor Jesus, com alegria, dizendo: Deus me visitou, Deus falou comigo, a palavra foi ministrada poderosamente, ela entrou, penetrou no meu coração, eu me aproprio, eu tomo posse, eu saio daqui nessa manhã fortalecido pelo poder da palavra, renovado pelo poder da palavra, pois o Senhor me visitou, o Senhor me tocou, o Senhor me restaurou, o Senhor me curou nessa manhã. Assim nós oramos, Pai, agradecidos por tudo e por tudo, no nome poderoso, precioso de Jesus. Digam todos amém. Amém. Bate na mão de quem está do lado e diga assim: o impossível se tornou possível nessa manhã.